Então vamos dar continuidade à nossa reflexão. No Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, que nós lemos anteriormente, diz o versículo primeiro que, aproximando-se os fariseus e saduceus, tentaram quem? Jesus. Então veja, dois grupos que faziam oposição a Jesus e que eram opostos na sua confissão de fé, se aproximam de Jesus e pedem um sinal. Como nós falamos anteriormente, sinais aqui não era apenas para que mostrasse a fé, era para mostrar o seguinte: se Jesus de fato era o Messias esperado por Israel. E o interessante é que eles se aproximam e pedem um sinal, e Jesus disse: olha, não há necessidade de sinais. Não há necessidade porque vocês conseguem identificar na natureza quando vai chover, quando terá tempestade. Então, o único sinal que será dado é do profeta Jonas, que é uma narrativa conhecida pela teologia judaica, pelos fariseus e saduceus, e que Jesus estava dizendo o seguinte: a ressurreição será o grande sinal de que de fato eu sou o Messias que vai reinar. Tudo bem, mas no contexto, o que nos chama a atenção é o contexto que Jesus fala isso. Se nós voltarmos anteriormente nos textos bíblicos, nós veremos que no capítulo de número 14 está narrada, no capítulo de número 13, está narrada a primeira multiplicação dos pães. Quer dizer, Jesus ele faz a primeira multiplicação e logo na sequência a segunda multiplicação. Então, se você analisar o contexto, e o contexto são o texto que antecede o capítulo 16, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus já havia feito 2 sinais miraculosos. E quais foram esses 2 sinais? Foram a multiplicação dos pães. 2 vezes Jesus multiplica os pães. E aí eles chegam e pedem um sinal. Então o que é que nós podemos ver aqui, ao longo da fé cristã, para esse embate que nós temos sobre o milagre e sobre a fé? Ora, há uma tese, uma teoria de que a ausência de sinais ou milagres na igreja é um índice do esfriamento espiritual ou do esvaziamento da espiritualidade. Mas você veja que no contexto, os fariseus e saduceus já haviam presenciado 2 sinais da multiplicação dos pães e ainda não creram. E o texto se desenvolve na sequência dizendo o seguinte: que os discípulos passaram para o outro lado, no verso de número 5 a seguir, do capítulo 16, e Jesus ele advertiu eles, dizendo: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos começaram a discutir o seguinte: porque Jesus já havia feito a multiplicação, será que é porque nós esquecemos pão? Essa foi a pergunta dos discípulos. Será que foi porque nós esquecemos pão? Jesus então repreende eles e diz: será que vocês não entenderam? Jesus então mostra a matemática da fé, a dimensão da fé e como ela atua, dizendo: olha, no primeiro milagre eram mais pães e sobrou menos cestos. No segundo aumentou a quantidade de pães e sobrou menos. Quer dizer, no primeiro milagre eram 5 pães para 5 mil homens e sobrou 12 cestos. No segundo foram 7 pães para 4 mil e sobrou 7. Jesus está dizendo o seguinte: olha, preste bem atenção, que a dimensão da fé ela não é proporcional ao que é palpável. Aumentou-se o número de pão e diminuiu a sobra. Quer dizer, qual é o primeiro princípio que nós podemos analisar em relação à fé e o milagre? Primeiro, fé produz sinais, mas nem sempre os sinais vão produzir fé. Essa é a primeira coisa.
Porque Jesus já estava dizendo aqui o seguinte: preste bem atenção no que aconteceu. Na história de Israel, quando Jeová, Yahvé, aqui ainda não era o Deus encarnado, era o Deus que se revela no Antigo Testamento. Quando ele manda um profeta fazer sinais, eram somente em períodos de grande apostasia. Então, os sinais não necessariamente significa que a pessoa tem fé, mas pode significar justamente o oposto. A falta de fé pode levar com que o Evangelho precise de sinais para que traga o povo de volta à fé. Aconteceu assim em Sarepta com a viúva, quando Elias fez o sinal, e Jesus cita isso. Jesus cita que se os sinais que foram feitos para Cafarnaum e Betsaida, lá em Nínive, ou Sodoma e Gomorra, o povo teria acreditado. Quer dizer, os sinais nem sempre representam em que há uma autêntica fé. Pelo contrário, Jesus então diz o seguinte: vocês estão pedindo sinal, vocês conseguem ler o relógio da natureza, mas querem algo apalpável. E isso não produz fé. Aí é que está uma grande questão para os nossos dias. Há quem defenda que hoje nós não temos sinais, porque não temos fé. Mas, de acordo com a ótica, a explicação de Jesus aqui, ele censurou as pessoas que pediam sinais. Porque quanto mais eles viam sinais, menos acreditavam que Jesus era o Messias. A impressão que dá é que quando se crê, não precisa-se de sinais. Mas quando não se crê, nenhuma quantidade de sinais são suficientes. Então, há hoje uma certa correria do Evangelho que tem sinais e curas e que aí atrai o povo, como se esse fosse a única forma, como que essa fosse a única forma de dizer que o Evangelho é autêntico. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus, ele desconstrói essa base. Então, os discípulos que estavam com Jesus também viram os sinais, e quando Jesus foi fazer uma metáfora, ele foi fazer uma comparação, usando o termo fermento, para falar da doutrina dos fariseus e saduceus, os discípulos imediatamente associaram o fermento aos pães. Mas não conseguiu comparar, ver que Jesus estava falando do fermento da incredulidade. Aquele fermento em que as pessoas buscam sinais para crer. Quando o princípio da fé é crer naquilo que não se pode ver. Então a fé cristã não é um balcão de vendas, de troca de sinais, de curas. A fé cristã é uma forma de encarar a vida, de acreditar, de crer, mesmo quando esses sinais, eles são escassos. E se esses sinais são escassos, pode não ser falta de fé. Pelo contrário, pode ser a presença da maturidade. Era o que Jesus estava dizendo aqui. Jesus relacionou sinais com incredulidade. Porque a necessidade da pessoa crer somente quando esta fé ela se materializa concretamente de forma miraculosa. O Evangelho é muito mais do que sinais. É uma forma de viver. É uma forma de crer, encarar a realidade, mesmo quando as possibilidades são remotas.